ritmo de Jingle Bells, estamos começando mais um Pó de Pedra Podcast aqui com você, nesse final de ano frenético. 2025 promete. Nós estamos aí vivendo aí uma ameaça de guerra na Venezuela, o pau tá quebrando de quina. Nós estamos vivendo aí um problema seríssimo aí, que agora, se eu quero ver que vocês vão arrumar, botar o Flávio Bolsonaro para poder concorrer com a esquerda aí, o negócio está difícil. Foi aprovado agora a PL que se convencionou chamar da dose para diminuir a pena aí do pessoal do 8 de janeiro. Nós estamos vendo aí a China ameaçando guerrear com o Japão ameaçando guerrear com a China. Meu irmão, o pau tá quebrando nesse mundo afora. Por outro lado, nós estamos aqui no Pó de Pedra, falando de pedra. Porque a gente escolheu um caminho, falar de pedra de uma maneira mais leve. E hoje, nós estamos gravando um programa aqui, galera, muito especial. Um programa que eu já estava querendo gravar esse programa já há algum tempo. Pedi aos amigos aqui da Pedra para poder ajudar a gente a trazer convidados especiais aqui, porque pela primeira vez, salvo engano, eu não lembro se nas feiras teve algum geólogo, mas salvo engano, é o primeiro geólogo que nós estamos trazendo aqui. E é difícil falar de pedra sem falar de geólogo, né? E eu estou trazendo aqui o nosso querido geólogo Rieris Vettorazzi, ele que tem ascendência italiana aí lá da região de Trento, na Itália. Tudo bem, Rieris? Tudo jóia, e aí? Obrigado, cara, pelo carinho aí, ter aguardado, ter acompanhado aqui a nossa produção. Gostou do que você viu aí? Você acompanhou as gravações, legal? Não, totalmente profissional, nível top, classe S. Nós estamos aí, velho. New Generation aí. Tá aí, tem paparazzi, tem tudo. O programa hoje tá diferente. Não, tá de parabéns mesmo. O setor precisa de divulgação, como você disse anteriormente ali, né? A parte cultural de informação, ela faz muito... Porque o trabalho só é conhecido, né, quando ele é difundido. Então, quem não é visto não é falado também, né? Pois é, e a gente está aqui gerando conteúdo, gerando valor para o setor da pedra aí, para que esse conteúdo alcance o seu coraçãozinho. Você, dona de casa, que quer comprar uma pedra, não sabe o que você está... Ah, não vou comprar não, porque minha arquiteta, o meu amigo, o meu marmorista, o meu cachorro, meu papagaio, minha vizinha falou que não é bom. Então, a gente vai aos poucos, à medida do possível, convidando pessoas assim como o Rieris aqui, para ir dando um aporte para a gente, para mostrando para a gente um pouquinho dessa realidade desse mundo da pedra, explicando o que realmente é a pedra. Para começar um pouco assim, de uma maneira um pouco mais técnica, mais acadêmica, Rieris, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo, né? Vamos tentar falar um pouco das formações rochosas aí. Lógico, não vamos gerar nenhuma tese de doutorado aqui, mas apenas um levantamento bem simplório para dizer o seguinte: nós temos alguns tipos de formação rochosas no Brasil, né? E basicamente, cara, em que período, em que época, ou como é que se deu ao longo dos anos a formação das principais rochas que a gente comercializa aqui? Bom, quando você fala aqui no Espírito Santo ou... No Brasil, no setor hoje, da então, ornamental. Vou falar assim, mármores, né? Quartzitos. Não, é isso que eu quero falar, exatamente. Bom, porque se fosse falar daqui, né? O Brasil ele é dividido em terrenos provinciais, digamos assim. São províncias estruturais, que cada uma delas são um conjunto de rochas que foram geradas ou que foram... tiveram a sua gênese durante um período, uma era geológica ao longo da formação da Terra, né? Isso a gente considerando o que a ciência diz, né? Que a Terra teria aí em torno de 4,5 bilhões de anos. E ao longo de todo esse tempo, os continentes eles foram sendo formados, alguns foram sendo retornados ao manto, novos continentes foram se chocando, e tudo isso, essa dança ao longo de todo esse tempo, foram gerando essas províncias estruturais. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, eu gosto muito de citar isso porque é até poético, né? Que na geologia um pouco
existe uma crítica, assim, né? Que é um pouco sexo dos anjos, dizemos assim. Por que você está estudando a formação dessa rocha, né? Em muitos casos é um conhecimento científico, mas na mineração, vamos dizer assim, por exemplo, de metais, se utiliza desse conhecimento de como se formou aquela rocha numa determinada região para se alcançar uns corpos de minério que são interessantes economicamente em uma data época, né? Porque, por exemplo, os corpos de minério de ouro do passado, que no passado não eram interessantes, hoje eles são com o preço que o ouro está, né? Então tudo isso também envolve a parte econômica para poder se lavar. Agora, só para a gente ir mais adiante, mas só para enfatizar um negócio aqui. Você que é geólogo, é um cara que tem todo esse estudo das camadas, né, da composição mineral das rochas. A gente fala quando a gente estuda, você acabou de falar aí que a ciência prevê, estuda, se chegou à conclusão que a Terra tem 4 bilhões, né, de anos. Né? A gente estuda lá na infância que os continentes que a gente conhece, todos, eles são parte de era uma Pangeia, né? E a Pangeia se separou ao longo de milhares de anos, milhões de anos, e já passamos por era glacial, já passamos por era de seca, de maior calor, né? A gente teve inúmeras transformações ao longo do mundo, e não é um pouco doido, maluco, a gente que mora num continente que teoricamente, né, pelo menos a ciência diz que já foi colado na África, se afastou, e dizer que o ser humano hoje que é o responsável por causar esfriamento ou caloramento da Terra, você não acha que é um pouco louco, é um pouco meio... Eu vou tentar ser neutro, porque eu de fato não estudo os dados e nem sei se os dados que são publicados eles são fidedignos, né? Mas acredito que muitas pessoas que se debruçam por isso, que estão em academias de renome, né, que têm publicações, têm dados de confiança, e muitas coisas me levam a pensar que existe uma alteração nos ciclos ambientais e os ciclos de estações. Do né? ecossistema. Por exemplo, uma corrente atmosférica, ela pode ter uma mudança, isso a gente percebe. Mas isso daí também é uma forma de se pensar que existe uma vertente muito forte dentro da geologia, dentro da academia da geologia, que é assim, por exemplo, nós, quanto humanos, qual o nosso impacto na crosta terrestre, né? Enfim, na litosfera e na atmosfera, digamos assim, né? Então, na hidrosfera também. Eu acredito que existe, que nós temos que, sim, racionalizar, de certa forma, a nossa forma de desenvolvimento humano, que hoje em dia é a acumulação de capital, de produção, né? E desenvolvimento de capital. E que... Por quê? Os problemas estão aí. Existe desenvolvimento de câncer, né? Então, assim... Não sou contra e nem acho que a gente tem que ser radical. A gente nunca deve ser radical. Mas eu tô fazendo um exercício de reflexão mesmo. Mas eu acho que as noções ecológicas elas devem ser respeitadas até um certo ponto, entendeu? Né? Até onde... Mas eu também não discordo absolutamente disso, porque né? Existe muita... Por exemplo, vamos citar hoje, a China está na moda aí, né? Mas a China em si, ela gera muita poluição, né? Na atmosfera, né? Todo mundo quer chegar, alcançar e ser uma superpotência, um país desenvolvido, né? Mas até que ponto o desenvolvimento desse país ele atrapalha toda... E todo mundo que reclama da poluição que a China gera, não para de vender para a China e vive disso. Então, assim... É uma crítica ponto mais de como a gente enxerga. É uma crítica mais patológica do que exatamente... Mas tá todo mundo inserido, tá todo mundo corre do dia a dia para produzir, né? Eu digo o seguinte, cara... E aí, pô, eu tô tratando desse tema, cara... É um tema delicado. Não assim. entenda como uma provocação, mas, cara, você é uma autoridade no assunto. Não, e a sua opinião... pelo amor de Deus, você tá fazendo mestrado, tá falando comigo aí, doutorado em geologia, você estuda essa formação terrestre. Então, sua opinião é muito importante. E aí, eu vou te falar assim, para encerrar esse papo de ecologia, a gente seguir, só para encerrar, por exemplo, a gente teve ali...
aquela famosa tragédia de Brumadinho, né? Sim. Que certamente, absolutamente, foi uma catástrofe, foi uma coisa extremamente nociva, agressiva, ninguém tem dúvida disso. Mas os ambientalistas vêm e falam assim, acabou o mundo, né? Destruiu a natureza, assoreou o rio, matou vidas e tal, etc. Cara, né? Aí fizeram documentários lá na praia lá de Regência, poxa, acabou com tudo aqui, com a fauna e a flora marinha. 5, 6 anos depois, a natureza, obviamente, em alguma parte, até com a ajuda humana mesmo, a pessoal, né, buscando fazer reparação ambiental, mas a natureza se reinventou, né? Lugares que o rio estava morto, hoje o rio está vivo de novo, está produzindo, está gerando peixe, etc e tal. O Rio Doce, por exemplo, passou por uma seca tremenda, depois veio a cheia, depois veio a seca de novo. Então, eu acho assim, eu sou um dos caras que eu acredito muito no poder da natureza, cara. E eu acho que quando a gente compara o poder humano perante o poder da natureza, a gente perde. Eu acho que a gente não consegue competir, não. Ó, por exemplo, não sei se você já, em algum momento da sua carreira aí, você já tocou nesse dado. A gente sabe quantas novas ilhas surgem, né, de atividade vulcânica no mundo e quantas desaparecem, são engolidas pelo mar, pelas forças da natureza. São várias, né? São algumas. Sim. Durante uma existência aí, né, cara? Uhum. Então, assim, isso é um fenômeno que demonstra uma força, a capacidade que a Terra tem de se reinventar de maneira muito, muito grande, né? E você acredita, cara, naquela tese que a gente aprende na 5ª série, na 6ª série, do Lavoisier, que na natureza nada se cria, tudo se transforma? Sim, acredito. Nada se cria, nada se perde. Fica tudo por aí mesmo? Você está querendo caminhar para um caminho que eu imagino, assim, por exemplo, que eu cheguei em minhas reflexões, né? O que é natural e o que é artificial, né? Bom, resumindo o que eu penso hoje, tudo é natural. Eu acho que é isso que você deve pensar também. Uhum. Mas eu acho que eu não gostaria de levar para as próximas gerações. Se eu fosse, por exemplo, o dono da Vale e tivesse feito tudo que fiz e tivesse caído aquela lama toda dentro do rio. Para as próximas gerações que foi assim, não, a minha empresa, sabe, trabalhou de forma equivocada, corrompeu profissionais, sistema público, para poder viabilizar aquilo lá, e mais de 300 pessoas morreram, né? E fora assim, quem sou eu para falar se impactou ou não a vida de um ribeirinho que viveu ali, né? Também existe muito vitimismo, também acredito nisso também. Não, mas é difícil. Eu só acho que assim, a gente tem que partir para uma racionalização das coisas. Por exemplo, a Europa hoje vive uma social-democracia montada em cima de acumulação de recursos de países como o nosso, que foram expropriados e sustentaram o desenvolvimento deles, né? Mas isso foi feito por quê? Eles partiram para colonizar depois que a Europa inteira foi devastada e foi totalmente minerada. Né? Então, por exemplo, você pegar o que eu leio, né? As cidades europeias lá no passado não tinha esgoto, não tinha... E tudo isso foi se desenvolvendo para chegar-se a um nível que tem urbanização, saneamento, nível classe A hoje. Que é o que o Brasil está passando muito, né? Que a gente está tentando, né, romper, né? Então eu acho que assim... E o mundo é dinâmico, né? Então hoje em dia um país que já, como o Brasil, que já está atrás e que a gente precisa administrar os nossos recursos para desenvolvimento da sociedade como um todo, a gente tem que repensar isso. Então, partindo, logicamente, dos preceitos ecológicos, né? Vendo... Porque... não é só a ecologia, né? É uma tríade, né? Então, a economia, a sociedade e a ecologia, né? Esses 3 pontos, eles têm que estar casados para que tudo seja um desenvolvimento sustentável, né? O termo desenvolvimento sustentável, ele existe em cima dessas 3 bases. Então, a palavra desenvolvimento, ela não é só uma palavra. Como trabalhar para isso, políticas para a gente ter um desenvolvimento, não só do Brasil, falando planetário, em que a gente não desequilibre, né, as coisas. Mas pensando no mundo como um país cheio de países e nações, cada país e sua nação vai ter o seu recurso mineral, natural,
que lhe é muito válido para si e para outros países, né? Então, assim, essa pergunta ela é muito sensível e muito cara, mas complexa, pra falar a verdade. Eu, como geólogo, nem imaginava vir falar sobre isso aqui. Nós somos um podcast, meu irmão. E podcast tem que falar isso. É a hora da gente botar o coração para fora. Obviamente que você tocou num ponto aí, a questão humanitária. E eu jamais fiz o meu comentário desfazendo do impacto humanitário, que isso aí é uma coisa, as 300 vidas, famílias, porque às vezes o cara pegou a fala anterior, ele fizer um corte pra falar que eu sou um cara insensível. Eu não quis dizer isso. Eu quis apenas comparar a força da natureza, que a natureza tem de se reorganizar. Eu falei isso o tempo inteiro aqui. A natureza, ela tá em movimento. E por que eu tô falando de natureza? Por que eu tô falando de ambiente, falando de clima? Porque a nossa atividade... Rielis, a nossa atividade ela é muito massacrada, ela é muito hostilizada, porque infantilmente, na minha opinião. Porque ela, exatamente, você mais do que ninguém tem propriedade para falar sobre isso. A nossa atividade da mineração, da indústria, ela é muito crucificada, martirizada como uma atividade que gera resíduo, né, agressivo, extrativista, degradante, e a gente que está aqui não enxerga dessa forma. E o que você pensa a esse respeito? Eu penso... Bom, vamos lá, né? Se compararmos o setor de revestimento na construção civil, o quanto você gasta de energia e de equipamentos para produzir um ladrilho de porcelanato, e o quanto você gasta para produzir o mesmo ladrilho nas dimensões de rocha ornamental, rocha natural, é muito menor. Se você, por exemplo, eu cito aí na minha defesa de dissertação, né, lá do mestrado, eu pego o exemplo do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Ele tem materiais que foram comprados de empresas daqui, rochas naturais brasileiras. E o arquiteto que fez o projeto, ele é espanhol. E ele o que ele quis passar? Qual que é a ideia da obra, né? Como vai ser o planeta daqui a 50 anos? E o que a gente pode fazer com a utilização dos materiais, da nossa forma de produção, para ter um planeta com desenvolvimento sustentável mais evoluído lá no futuro? Então ele trouxe para o projeto dele, tentou usar materiais rochosos em vez de usar vidro, usar outros materiais sintéticos, artificiais, porque a rocha em si, se você fazer todo o apanhado da escala de produção, desde a pesquisa até chegar lá no final o produto acabadinho, você gasta muito menos recurso natural de tudo, energia, óleo, para produzir. Então, assim, o nosso setor, o setor de rochas ornamentais, é um setor que é muito menos degradante que qualquer outro que compete com ele dentro do setor. Muito bom, olha que legal, no setor de revestimento, né? E cara, que legal, que dado interessante. Né? Olha que importante a gente conversar. Você entendeu o que foi falado aqui? A gente compete com setores que querem passar a ideia de que são mais ecológicos, mais econômicos, né? Mas não são. Não são, porque ali você está extraindo uma pedra natural. E é pontual, né? O desenvolvimento de uma mina é pontual. Ele não recobre grandes áreas, entendeu? Agora, ele só tem o aspecto visual, né? Infelizmente, mas... Rielis, olha só, vamos lá, vamos para frente. Eu fiz a pergunta no início, a gente acabou descambando para falar de ecologia. Mas voltando aqui à questão da formação rochosa, como é que você caracteriza... Esses dias eu estava vendo... O mapa morfológico que fala? O mapa de altitude, né? De relevo. De relevo. Né? O mapa de relevo tem uns 3D bacana, né? Sim. Que mostra as cadeias de montanha. Sim. Nitidamente você tem ali na costa do Pacífico aqui, né? Pegando do Chile até os Andes. Aí você ali tem aquela fragmentação na América Central, mas depois lá nos Estados Unidos você tem outra cadeia de montanhas ali para cima que... Na América do Central também tem uma cadeia de montanha, mas está enterrada, está debaixo d'água. Está debaixo d'água, né? Pois bem, então nitidamente ali, qualquer um que estuda essa parte aí já é uma outra área, né? Aí já é sismologia. Geotectônica. Geotectônica. Mas qualquer um que estuda
visualiza de maneira muito clara que houve um impacto ali, né, das placas tectônicas, etc. Sim. E gerou as cadeias. Esses dias eu estava vendo um documentário alucinante, cara, que falou, inclusive, por que é possível ter a Amazônia aqui. Porque justamente os Andes protegem as intempéries ali que vêm do mar. Enfim, tem um monte de condicionante. Antes do mergulho da placa do Pacífico sobre a placa sul-americana, então imagine que a crosta é uma casca de ovo que fica boiando sobre o manto. Ao longo do tempo, essa casca de ovo ela fica dançando por diferenças de densidade. Chega um ponto que a crosta do Pacífico ela mergulhou para debaixo da crosta sul-americana. Com essa migração, você acaba gerando tensão, deformação e vulcanismo. Com esse vulcanismo, as cadeias dos Andes, a cadeia andina, ela começa a soerguer. E é ao passo que o rio Amazonas, que corria ao contrário do Atlântico para dentro do continente, ele começa a migrar, porque as nascentes elas começam a nascer nos Andes, lá no alto do Peru, da Bolívia, e descer em direção ao Atlântico, né? E aí, como é que dá pra gente falar sobre os nossos maciços rochosos? É isso que eu queria dizer. Por exemplo, vou ilustrar aqui. Nós estamos aqui no berço, aqui em Cachoeiro, ali na região de Gironda e Soturno. Até onde eu sei, eu falo isso sempre aqui, você vai me corrigir se eu estiver errado, na maior concentração calcária explorada do Brasil, uma das maiores do mundo, né, de material calcário. É isso mesmo? A gente está aqui numa grande massa exploratória de calcário para fins comerciais. E o que tem mais ao derredor? Por que o quartzito está sempre lá no Nordeste e aqui a gente está mais nos granitos e nos mármores? Por aí vai. Bom, aí entra a dança da geotectônica, né? Que é a historinha, se eu fosse contar aqui, eu ia passar ia ser muito chato, na verdade, as pessoas iam desistir do vídeo. Mas resumindo, basicamente, você falou Pangeia. Pangeia é o último evento de aglutinação dos continentes. Antes desse evento de aglutinação, tiveram outros 4, que a cada 500 milhões de anos, os continentes se abrem e se colidem todos novamente. Antes dessa Pangeia, existia um outro continente ainda, que, se não me engano, o nome correto é Rodínia, e que num golfo, numa estrutura tipo um golfo, se desenvolveu uma bacia sedimentar. E que muito desses sedimentos que preencheram essa bacia sedimentar hoje são expostos na forma do mármore Itaoca que está aqui. Só que esse mármore aqui, ele tem, vamos lá, 600, 700 milhões de anos, até mais. Estou jogando por baixo. A gente consegue datar as rochas por meio de química, física e matemática, né? Uma disciplina da geologia que a gente chama de geocronologia, né? Através de um mineralzinho lá dentro e a razão isotópica dele, a gente consegue saber a idade que aquilo se cristalizou e a rocha teria aquela idade, né? É uma ideia positivista da ciência, né? A geologia trabalha muito no positivismo. A gente tem uma evidência, em cima daquela evidência a gente consegue tirar várias interpretações. Mas voltando, nesse processo dessa bacia antes, essa bacia muito antiga, na forma de um golfo, então imagina que era uma estrutura assim, ela foi fechada. Quando ela é fechada, todo o pacote de rochas que estavam no fundo do mar, aquilo começa a entrar para dentro da crosta, a mergulhar, por causa de esforços tectônicos. Então, às vezes, um pacote de rocha, ele apertou mais para cá e esse aqui desceu, ou ele dobrou e desceu dobrado, né? Então, por exemplo, essas rochas que a gente vê aqui, elas chegaram a atingir mais de 10 quilômetros de profundidade, né? A gente chega a ver ali cristais de calcita desse tamanho. Aí como é que tu explica um cristal de calcita desse tamanho, sendo que essa rocha, né, a gente chama de protólito, a rocha matriz, a origem dela era uma rocha sedimentar que era uma plataforma de uns 200 metros no fundo de mar. Entendeu? Então é a natureza se reorganizando os sedimentos e metamorfizando, né,
E você acredita que essa região aqui já teve debaixo do mar? Não, aí que tá. Isso é uma forma errada de se falar. Isso aqui não teve debaixo de mar. Aquele pacote de rocha é um registro de que aquilo ali esteve debaixo do mar. Geograficamente, o continente ele já dançou e já foi para lá e já foi para cá. Porque você imagina, no mínimo 700, 600 milhões de anos, né? Quanto tempo isso não se passou? Só para tu ter uma ideia, a taxa de distanciamento da África da América do Sul anualmente é de 2 a 3 centímetros por ano. Se tu faz a conta matemática lá, tu vai ver que na época que eles falam que os dois se abriram, não vai dar. Exatamente. As evidências são, enfim, espalhadas pelo planeta todo, né? E aí, vou insistir aqui na fala. Por que que a gente tem aqui... E eu tô falando, cara, pra gente tentar popularizar a informação, né? Eu sei que... Eu tô tentando romantizar também pra trazer, né? E você tá ótimo no que você tá fazendo aí, você tá de parabéns. Pô, o cara é profissional, velho. O cara... Falei que o cara é o melhor geólogo do Brasil. O cara não tá deixando fraco, não. Porque tudo que eu apertei ele aqui, ele respondeu, pô. Até quase falamos de Lula e Bolsonaro aqui. Faltou pouco, triscou. Não, Deus me livre. Não, política não, pelo amor de Deus. 8 horas da noite. Mas triscou. Ele foi e se saiu pra lá e se saiu pra cá. Mas é aqui. Deixa eu te falar. Insistindo aqui. Por que que... Beleza, eu já entendi. Isso vem de um advento geológico de longa data. Isso é caso antigo. Meu irmão, essa pedra que você está usando na sua cozinha aí, a natureza, Deus, a organização A natureza esculpiu aquilo por muito tempo. Por muitos anos, irmão. É uma goteirinha que para chegar na sua aqui. casa lá e... muito bem. Aí você tem aqui um grande polo produtor desse material, né, do calcário, de base calcária, que é uma rocha sedimentar, né? Aí você tem... Hoje aqui é metamórfica, né? É metamórfica? É que metamorfismo é recristalização no estado sólido. Então você pega uma rocha que ela era sedimentar sólida, você aplica pressão e temperatura e ao longo do tempo, aqueles minerais que são lá pequenininhos, eles se reorganizam e viram outro. Entendi. É uma mistura mais braba ainda. É um negócio mais louco. Aí você tem outros, você pega, por exemplo, aquela região que tá lá no Ceará, você tem mais os quartzitos, né? Isso. Que eu não expliquei. E aí você tem os cristais na Bahia, mas também muito em Tocantins. Sim. Você tem aqui no norte do Espírito Santo, em algumas regiões aqui de Castelo também, muito forte, os granitos. Isso. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Aí, por exemplo, os granitos, no caso, evoluindo a historinha do mármore, né? Então... Por exemplo, aqui, cientificamente, a gente consegue provar que aqui existiu uma cadeia montanhosa na costa atlântica do Brasil, que vai até do sul da Bahia, que vai até lá no Rio Grande do Sul, chamada Província Mantiqueira. Isso tudo era uma cadeia montanhosa como se fosse um Everest hoje. O Himalaia, uma cadeia himalaiana. Por quê? Porque 2 continentes se chocaram naquela época, entendeu? E todo o processo de evolução de uma cadeia montanhosa, ela gera fusões, que é o quê? A rocha lá embaixo ela se derrete e gera novos granitos. E cada estágio de evolução da cadeia montanhosa, ela gera granitos diferentes. Por exemplo, na literatura, igual eu estudei lá no FMG, né? O pessoal do FMG estuda muito a geologia aqui do Espírito Santo. E lá eles conseguem separar em 5 estágios em granitos, que vai do G1, G2, G3, G4 e G5. Cada um deles tem características e composições mineralógicas muito específicas à sua etapa de evolução e formação dentro da cadeia da montanha. Né? Então, imaginando que esses granitos que a gente está vendo aqui, eles já tiveram a mais de 10 km de profundidade, saíram de um fluido e levaram, sei lá, de 2 a 4 milhões de anos dentro da cadeia para se solidificar. Porque o processo de solidificação de uma rocha ígnea, ele é lento, ele não é muito rápido como as pessoas falam. Quando é rápido, você gera basaltos, por exemplo, que tem aquela textura bem fininha, né? Então, quando você olha uma rocha, quanto mais grosseira ela for, mais tempo ela levou. Mas aqui na nossa região, você acabou de falar que existe essa província mantiqueira, né?
que é nítido, né? Pega aqui a região de montanha do Espírito Santo, E né? Pega desce. o Caparaó, né? E vai descendo. Ali tem a região de montanhas do estado do Rio. Isso. Desce mais um pouco lá em São Paulo, tem a Serra da Mantiqueira. Passa São Paulo, a São cidade de São Paulo. Passa dentro da cidade de São Paulo. Curitiba. Curitiba. Que aí logo depois de Curitiba você tem a bacia do Paraná, né? Por exemplo, o que você acha que favoreceu aqui na nossa região a gente ter tanta pedra, de tantas origens diferentes? A gente tem verde, a gente tem cinza, a gente tem preto, a gente tem tudo pertinho do outro ali, rochas, granito, rocha de calcário, quartzito. A gente tem uma variedade ali no norte bastante amarelo. O que favoreceu o Espírito Santo ser essa, né, essa potência? Ter tudo aqui num estado que é relativamente pequeno. E assim, não só isso, né? Eu gostaria de parabenizar também todos os empreendedores no início, né? Lá do passado, que começaram a abrir suas pedreiras, alguns com fio helicoidal. Quer dizer, o que eu quero dizer, aonde se tem produção de rocha é onde aquele material ele é mais disponível. Então, se ele está disponível ali, as pessoas vão tender a usar, né? E aqui no Espírito Santo, por ter muita rocha, muitos maciços, muitos pães de açúcar, isso tudo favoreceu as pessoas a irem produzir, a trabalhar a rocha, né? E a chegar a essa pujança hoje que é o mercado. Então, por exemplo, né, um dos fatos, logicamente, é inerente à geologia, né? Então, você falou do verde, por exemplo, os verdes que tem aqui no Espírito Santo é uma rocha raríssima. Isso aí eu aprendi na faculdade com um curso com uma professora que dava aula na Alemanha. E ela era de Alegre, mas era professora em Munique. A professora Cristina Widman. Aqui, aquele granito verde, ele só tem no mundo, aqui em Espírito Santo e na Escócia, naqueles Highlands que tem no filme Coração Valente. Tu lembra? Lá. São granitos. Aí existe uma briga dentro da geologia, né? O charnoquito, né? O nome charnoquito deve ser conhecido de algumas pessoas aí. O charnoquito é uma rocha metamórfica, mas no Espírito Santo e na Escócia é uma rocha ígnea. Ao contrário de todos os outros charnoquitos no mundo, que charnoquito é um nome de origem indiano. Pronto. Isso já poderia ser, né, até trabalhado como um marketing futuramente, mas o que eu quero dizer, a geologia em si, ela propiciou aqui, num curto espaço de área, digamos assim, que seria o Espírito Santo, a ter essa variedade grande de rochas, porque a gente tem essa evolução bem específica da geologia aqui, né? Da crosta. E também tem uma parte que é a geologia estrutural e a geotectônica, que é o quê? O favorecimento do alçamento, né, desses grandes maciços, porque, por exemplo, para você começar a produzir, é muito mais fácil você começar a produzir num maciço muito grande, com um volume gigantesco, que tem um padrão muito bom de características da rocha, né, para você manter a produção, as características do material. E é mais barato, né, para você começar. Então tudo isso começou porque você tinha lá os capeados. Inicialmente as pessoas começaram a trabalhar com o quê? Com mármore, porque o mármore ele é mais fácil de se cortar, mais fácil de se trabalhar. Então tudo isso, o que eu queria dizer no final, né, não é só a geologia em si, né? A geologia junto com aspectos morfológicos das ocorrências minerais também favoreceu que as pessoas pudessem trabalhar, né? Se a gente não tivesse a quantidade de pães de açúcar e de maciços rochosos volumosos como tem aqui, eu acredito que não teríamos toda essa pujança de mercado que a gente tem hoje. Mas não foi essa bem a sua pergunta, mas eu queria descambar para isso. Foi sim, e tá tudo bem. A gente tá conversando aqui, não tem roteiro não, galera. Não tem perguntinha aqui, ó. Às vezes pergunta, pô, cadê o roteiro? Pai, não tem. Eu até imaginei que tinha. Não tem roteiro não, pô. Isso aí é conversa, a gente vai conversando sobre o que tem. Eu só queria, assim, entender o seguinte, por exemplo, vamos lá. Você falou aí, aquela península de Yucatán. Não, por exemplo, vamos pegar um exemplo no Pancas. Pancas é uma cidade construída dentro de um maciço rochoso, de vários, que você tem vários. Sim. Por que aquilo tá lá daquele jeito? Porque isso aí. A geologia estrutural favoreceu que
as vertentes se encaixassem de uma maneira que todos aqueles morros ficassem muito alçados e que favorecessem, de certa forma, a mineração. E ficou um negócio bom ali, né, cara? Foi um negócio diferente, né? E fora os materiais, né, que foram extraídos lá. Mas muito famosos, tem né? algum pitadinha... você já assistiu Meninas Superpoderosas nos anos 2000? Elas são feitas porque um cara vai mexendo lá, né? Vai botando as pitadinhas. Tem alguma pitadinha que foi feita aqui que favoreceu essa diversidade? Eu tô falando assim, num espaço curto, a geologia tem uma resposta para isso? Não sei, não tem essa pitada. Ou porque são adventos aleatórios? Não, uma coisa é a geologia, existem rochas e existe a logística, né? Existe a assembleia de empreendedores da região que desenvolveu, né? Porque, por exemplo, se tu vai no Nordeste, tem granito à vontade lá, mas as serrarias não estão lá. Não, cara, mas aí que tá. Aí você pega aquela cidade lá, tipo lá, onde tem lá o Bege Bahia, por exemplo, né? Não, pô. Não, tô falando lá de... Bege Bahia é Orolândia, lá na Bahia. Ah, não, você pega Orolândia, ali você tem uma concentração. Sim. Aí você vai ter uma outra a 1.000 quilômetros, 600 quilômetros. Sim. E você, no meio disso você tem a Caatinga, você tem um Sim. platô, a planície ali, né? Sim. Você vai ter outro em Diamantina, você vai ter outro lá em Juazeiro. Sim. A minha pergunta é o seguinte, a gente é um estado, é um dos menores da nação, né? Só menor que nós é apenas o estado do Rio de Janeiro e o estado dos Sergipes e Alagoas, né? Então tem 3 abaixo de nós. E do resto nós somos o menor, né? O próprio Rio de Janeiro é quase igual ao Espírito Santo, mas ele é menor, ele é mais populoso, mas é menor em termo territorial. A minha pergunta é só essa mesmo. A gente meio que ficou imprensadinho, né? A gente ficou meio imprensadinho. Não é raro, por exemplo, o que eu quero dizer a gente chama de faixa móvel dentro da geologia, né? São faixas onde a crosta se desenvolve e tem granitogênese, que é a geração de granitos, né? Por exemplo, a gente fala tanto que cachoeira é quente, né? Você é um cara de geologia, você deve ter um olhar muito mais apurado do que eu pra ver isso. Essa semana mesmo eu tava lá na rampa do Mirante, né? E olhei pra baixo, né? Quem não sabe, tem Cachoeira Itapemirim, aí tem ali, até aquela região ainda pertence a cachoeiro, tem umas montanhas ali. E vai pro município de Vargem Alta. Aí eu olhando do Mirante, quando você olha assim, ó, você vai olhando lá no horizonte, lá na frente, é montanha, 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 montanha. Você tá em cima da montanha e cachoeiro é um vale. Sim. É um vale, Sim. ele tá numa buraca. Sim. Você tem pedra por todos Sim. os 4 lados. Não tem pra onde Sim. correr que você vai chegar em pedra. E a gente, quando fala, por que cachoeira é quente? Porque os ventos elíseos aí, eles passam por cima e fica por ali por cima. Que vem da costa não entra. Não entra. A cidade se desenvolveu na bacia do Rio também. Aí, né? aí entra um contexto geral, geotectônica, geologia estrutural e geomorfologia. Geomorfologia, ela estuda o quê? Os padrões geomorfológicos do planeta. Então, quando tu vai estudar a evolução geomorfológica de uma região, você tem episódios em que parte da crosta ela entra em subsidência, ela desce, ou ela é arqueada. Por quê? Porque, não te falei que a crosta da placa sul-americana ela está se distanciando da África a uma taxa de 2, 3. Quando ela está fazendo isso, ela está acumulando tensão, esforço na própria crosta. E como que isso é aliviado ao longo do tempo? Deformações são ruptas, são fraturas que acabam gerando. Por exemplo, Castelo há pouco tempo não teve umas cascas daqueles maciços gigantes lá no que caiu, escorregou. Isso é ação de tensão acumulada em rocha que vai gerando esfoliação esferoidal, né? A tensão ela vai se dissipando nessas cascas no chamado capeado. O capeado é uma estrutura de alívio de tensão do maciço rochoso ao longo do tempo. Muito bem. Agora vamos tentar trazer a geologia de uma forma mais mercadológica, no sentido do seguinte. Você que está nisso há muitos anos, cara, você trabalhou no CETEM, né? Queria que você falasse um pouquinho, antes de eu introduzir o assunto novo, um pouquinho da sua formação e dessas suas experiências de análise de estudo aí, para a galera entender com quem a gente está falando aqui. Vai lá. Eu formei na UFES em 2014, né? Também sou técnico de mineração no IFES, que eu formei em 2008.
E, bom, eu tenho eu trabalho hoje com auditoria de projetos de ouro no estado de Goiás, Mato Grosso, já fiz projeto no Rio Grande do Norte, mas o meu carro-chefe sempre foi rocha ornamental, né? Até porque durante a minha graduação eu fui bolsista no CETEM, né? E desenvolvi projetos lá de aproveitamento de resíduos, que você estava conversando até citei aqui com o Leonardo. E também colaborei na época a implementação de laboratórios de caracterização de materiais rochosos, né? Então, não só rocha ornamental, mas também brita, né? E linkando as coisas, né? Então, as empresas tinham um casqueiro, por exemplo, a gente fazia fizemos um projeto, por exemplo, com a Amol, no qual a gente caracterizou o resíduo deles, que eles tinham vários casqueiros de rocha, e na época existia um certo preconceito que diziam-se que a brita da Amol não ia servir porque era de muita rocha diferente. E quando você faz o teste, você via que ela era tão boa quanto, né? E eles acabaram comercializando o resíduo deles, né? Aí, até um certo tempo, eu não pude mais continuar como bolsista, né? E parti para o mestrado, fui fazer mestrado no FMG. E aí, depois da pandemia, durante a pandemia, na época da pandemia, eu decidi a trabalhar por conta própria. Então, hoje eu faço caracterização de rocha, eu tenho um laboratório em fase de implementação. Então, estou adquirindo equipamentos, né? Porque os equipamentos são caros, estrutura. E aí eu tenho lidado nisso, né? Prestado essa parte de assessoria à caracterização tecnológica de materiais e pesquisa mineral, auditoria de projetos especificamente de ouro, né? Mas também trabalho com opala, diamante. Agora, Rieres, olha só, eu já estava há muito tempo querendo trazer um geólogo aqui, porque uma das minhas observações, análise de mercado, é de que eu acredito, esse é um pensamento meu, e eu sei que quando eu falo isso com as pessoas do setor, elas concordam comigo, mas só concordam, né? Não se debruçam sobre o problema. Eu acredito que a gente tem um fator limitante na nossa venda, que é a falta de informação do consumidor final. O setor da pedra, ele foca muito em atender o marmorista, que é o nosso grande parceiro, atender o arquiteto, que é o nosso a construtora, que são todos grandes parceiros, né? Obras, né, de governo, etc. Mas a venda varejo, a venda do dia a dia, em última instância ou em primeira instância, ela acontece para a dona de casa, para a dona Maria, que está lá no interior de Alphaville agora, né, em São Paulo, né, está no sul, está no sudeste, está no nordeste, está no centro-oeste. Essa senhora, que muitas vezes ela tem a inspiração de construir, né? E o construtor também. Quando eu falo Dona Maria, eu também estou falando do seu João, do seu José, obviamente, mas eu quero dizer assim, daquela pessoa que tomou a decisão de construir, né? Daquele empresário, daquele formador de opinião, daquele cara que está em fase de adquirir o primeiro imóvel, de construir ou de investir. E muitas vezes a decisão de compra da Dona Maria, de botar uma pedra na obra dela, ela enfrenta obstáculos que é a falta de informação. A falta de informação gera insegurança, e a insegurança paralisa e trava a venda. Então, o nosso setor não consegue avançar. Ah, Bruno, mas a minha empresa faz. Eu tenho ouvido quando eu falo com alguma empresa, não, mas a gente participa de Casa Cor, a gente participa de eventos, a gente tem um showroom lá em São Paulo, na feira tal, né? Beleza, eu não estou de maneira nenhuma refutando. Isso já está posto. Ótimo. Se a gente cresceu, foi por causa dessas iniciativas. Por outro lado, hoje, todas essas iniciativas continuam comunicando para quem já está startado no ramo da pedra. O marmorista, né, o arquiteto, esse cara já sabe o que é pedra. Agora a Dona Maria continua sem saber e continua o setor da pedra sem criar uma forma de se comunicar com ela. Então vamos lá. Ela viu uma propaganda, ela começou a pesquisar lá no Instagram, por exemplo, na internet. Pô, eu queria botar um quartzito. Quartzito está na moda. Ela começa a fazer as pesquisas dela. Aí ela cai na página, no Instagram de uma empresa nossa aqui. Aí ela vê um verde bonito, cheio de movimento. Não, eu quero esse verde na minha casa. Aí ela vai abordar esse verde lá com o marmorista, que também tem pouco conhecimento, né?
Ou para o arquiteto, não, olha, veja bem, esse material ele é muito trincado, esse material ele absorve gordura e tal. Aí a dona de casa, então vou comprar. O arquiteto que tem a responsabilidade de especificar, às vezes ele não quer se comprometer, não vou botar isso, não conheço esse material, nunca vi e tal. E aí a gente fica chovendo no molhado. Então a minha fala é o seguinte, como é que a gente começaria a criar um conteúdo para começar a dar uma instrução, pelo menos mínima, uma orientação mínima para essa dona de casa de entender o seguinte, isso aqui isso aqui é um granito. Granito é formado por mica, feldspato e quartzito. Isso aqui é um mármore. O mármore é uma rocha calcária, sedimentar, né, tal, assim, assado. Isso aqui é uma rocha tal, isso aqui é um quartzito, isso aqui é uma pedra sabão. Como é que a gente começaria a construir um argumento para essa informação chegar na dona de casa? Pergunta de 50 milhões aí, né? Mas, bom, assim, eu tenho algumas formas de pensar que eu acho que seriam legais. Por exemplo, né, a gente começar a ter um rigor tecnológico mesmo do material que a gente está comercializando. Eu não comercializo, né? Mas assim, eu trabalho no setor, né? Então assim, as pessoas não, o Beco falou, as pessoas não sabem o que elas têm nas áreas delas de pesquisa mineral. As pessoas não sabem o material que elas estão vendendo. Deixa eu te dar um exemplo prático, rapidinho, para incrementar a sua resposta. Eu vendi uma obra agora. Sabe o que o cara queria? Um piso de branco Dallas. Eu vi a foto do piso instalado e era uma obra de continuação. Cara, eu sabia o que ele queria. Mas o cara, comprador da incorporadora, estava tão inseguro que ele me mandou uma amostra. Ele estava perguntando, mas eu preciso saber se a cor vai... Eu falei, cara, não vai dar diferença de cor. Vai dar porque a sua rocha está aí já há um tempo e tal. Isso é normal. E a rocha dá mesmo. Dá mesmo. Agora, eu sei que você quer, eu tô vendo e tal. Mandei a foto para ele, mas enquanto ele não me mandou uma amostra e eu tirei uma foto da amostra em cima da chapa. Quer dizer, ele não se sentiu confiante. Ele não se sentiu confiante. Aí, quer dizer, por que eu tô falando isso? Porque imagina você, o cara com dúvida de comprar um branco Dallas. Pra gente que é da pedra, isso é o ó do borogodó, meu irmão, porque é muito simples você vender um branco Dallas. Você tá ligado o que é um branco Dallas, você sabe o que é um branco Dallas. Só que o mercado lá na ponta pode deixar de comprar esse piso porque ele tem essa insegurança, entende? Não, e assim, você citou o branco Dallas, foi muito legal e curioso, porque, por exemplo, algumas variações de branco Dallas em algumas pedreiras, a biotita tem muito titânio e ela oxida, não dá aquela ferrugem ao longo do tempo. Como trabalhar isso? Algumas empresas já tratam, já fazem a fosforização, que é um processo metalúrgico, remove, estabiliza a biotita. Mas tem muita gente que vai dando murro em ponto de faca até chegar ao problema, né? Quando você fala que a pessoa não quer comprar, é um problema pequeno. E quando a pessoa vende e tá lá aquela coisa, né? E o problema tem que ser resolvido porque o cliente quer uma reposição, né? Todo aquele custo que às vezes acontece. No meu mestrado, por exemplo, eu fiz um estudo de caso no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Conheço. Né, que é um bairro bacana. É, um bairro legal, muito legal, e é cheio de revestimentos de granito. Todos os prédios lá, que foram construídos há uns 25 anos atrás, foram feitos com revestimento externo de granito. É um estudo de caso excelentíssimo. Tu chega lá, você vai ver hoje o que é uma rocha 20 anos depois, sol, chuva, e lá, entendeu? E tá lá, né, inteira. E eu vi lá, você vê cada coisa assim, por exemplo, infelizmente é um problema do granito verde, né, dos verdes. Amarelou, fissuramento, as fissuras ficam amarelas, enfim. Mas hoje já tem tecnologia para tratar isso, para evitar isso. Exatamente, mas a grande maioria nem se dá conta e faz ideia de que, né? Então, por exemplo, chegar lá você falou, como a gente melhorar isso, né? Então, as empresas, elas têm que ter plena noção da onde vem o bloco dela, como ela está processando, tudo amarradinho, e ainda depois ter alguma assessoria para que indique aquele material ele foi testado sobre essa condição, porque os outros materiais dão um amarelamento, mas o meu não dá. Por que não dá? Porque foi testado, foi submetido a algum ensaio de alterabilidade, né?
e passar essas recomendações depois, como você disse, que é muito importante para o cliente final, porque quem vai fazer a manutenção da obra lá, do produto aplicado, é o cliente final. Por exemplo, lá no bairro Belvedere foi até curioso que você chega lá, você vê várias empresas que se dedicam à manutenção e limpeza de fachada. Mas você vê lá, só piora o caso, porque aplica ácidos muito fortes, enfim, por aí vai. O cara às vezes não tem esse conhecimento geológico, né? Não é nem geológico, é um conhecimento tecnológico que envolve muito mais do que só geologia, envolve química, envolve até biologia. Às vezes o local onde o cara lá tem uma infestação, uma colônia de alguma bactéria que, né? Que tá proliferando ali, tá mexendo nas... Por exemplo, um caso geológico que acontece na entrada do estacionamento do BH Shopping lá no bairro, no Belvedere, que você vê, por exemplo, um preto Via Láctea, que você vê só as faixas de oxidação ferruginosa escorrendo no meio das bandas, porque o preto Via Láctea tem aquelas bandas, né? E você vê assim, mas é alguns minerais que estão, eu desconfio que seja uma ilmenita, que estão soltando óxido. Quando você vê na fachada toda polida, material todo preto, material elegante, bonito, você vê que o trem ficou todo degradado, porque, né, o negócio que era para... Porque a rocha é diferente dos seus concorrentes, da cerâmica. A rocha é um elemento de alta nobreza, né? Quando você usa uma rocha... né? Aqui em Cachoeiro, os outros chegam aqui e ficam loucos, né? Porque, assim, acho que todo mundo é milionário. Você vai, por exemplo, em Belo Horizonte, o preço da rocha é o dobro, né? Então, assim, às vezes a gente tá dentro da coisa e a gente não tem noção disso. Então a gente tem que tratar o nosso produto como uma coisa de altíssima nobreza. Né, cara? E é. Bom, eu acho que a gente falou bastante coisa aqui. Pô, cara, me amarrei trocar ideia com você. A gente vai pautar uma segunda. Eu já falei com você sobre isso. Um retorno seu aqui pra gente trazer amostra, irmão. Te dar essa missão, esse dever de casa aí, viu? Trazer várias amostras, a gente fazer um programa meio apresentação, assim, um projeto piloto, vamos dizer assim, pra gente trazer umas amostras, lógico, aquilo que for Pode possível mostrar trazer. como é uma análise de rocha feita também. Uma análise. Uns vídeos. Trazer a análise que puder fazer, o vídeo. Prepara esse material aí para em breve, logo depois da virada de ano aí, lá meado de janeiro, de repente a gente fazer um segundo programa, porque eu já estava sedento, cara, em trazer um geólogo aqui, né? E para o setor de rochas é muito raro, assim, você ter alguém que realmente se dedica. Por exemplo, tem no CETEM, mas ali no CETEM o pessoal é mais um viés mais acadêmico, né? Publicação de artigo e coisa. E não tem muito essa coisa de dar as caras. E eu, assim, como eu tô trabalhando por mim mesmo... Por conta própria, velho. Agora você é bicho solto. A gente tem que... E eu sempre quis, porque eu penso diferente, né? Assim, eu acho que o mundo é para quem faz acontecer, né? Então... Muito bem. As riquezas minerais do nosso estado aí, do nosso Brasilzão, sendo analisados aqui, a gente está falando sobre muito padrão histórico aqui. Cara, você falou uma coisa legal, né? Você tá bem inteirado do ouro, né? E eu me lembro de um professor meu, cara, o Frautes, que ele teve uma vez que ele deu uma aula que ele tava falando do ouro de aluvião. Que antigamente você andava lá em Minas, lá, você futucava um pouquinho até havia aquelas pepitas de todo tamanho. Isso é possível de encontrar ainda, velho? Rapaz, olha, é até um caso curioso, né? Hoje esse ouro de alúvio, assim, ele tem muito para o norte, né? Na Amazônia. Mas hoje os garimpos mesmo de alúvio, eles estão exauridos, estão entrando a jazida está acabando e hoje o que está sobrando é a rocha que deve ser minerada. Então hoje, por exemplo, existem muitas campanhas de empresas canadenses, por exemplo, lá no norte do Mato Grosso, na província Alta Floresta, que é uma província muito famosa por ouro, que eles fazem um requerimento de pesquisa da área, aí às vezes tem garimpeiros na região, eles deixam os garimpeiros lavrarem os alúvios. E a rocha, quando sobra, que é o interesse deles, eles... Nem sei se estou podendo falar isso. Mas eles mineram, isso está acontecendo, entendeu? Cara, mas sempre aconteceu, entendeu? Por exemplo, até falar, meu irmão, isso aí até mesmo a permissão de larva garimpeira, né? Que foi
legalizada, né? Foi regimentada sob lei, para poder realmente trazer uma cobertura legal para os garimpos que existem muito fortes lá, né? Por exemplo, a Amazônia é ouro demais. Eu trabalho lá, já trabalhei lá. Eu já vi garimpo que dá mais de 25 quilos de ouro por dia escavando. Nem em rocha, entendeu? Já fiz, quando eu tava para formar, eu fiz o meu estágio de graduação na Anglo Gold Ashanti, que é uma multinacional de ouro, que trabalha no norte de Goiás, lá em Crixás. Por ano eles tiravam, lá em 2013, 5 mil quilos de ouro. Mas era uma empresa que minerava mais de 1.000 metros de profundidade e que mais de 4 mil pessoas trabalhavam numa mina subterrânea. Você já viu mina subterrânea desabar mesmo? Não. Graças a Deus, não. Mas tem acontecido? Não, porque aí que entra a diferença de você ter um sistema mineração e garimpo. O garimpo, ele é comportado por baixa mecanização e segurança do trabalho. A mineração em si, ela já envolve segurança do trabalho muito mais evoluída. Porque, por exemplo, lá nas minas da Anglo Gold, quando você abre uma galeria, logo metros atrás já vem concretagem, vão colocando tirantes para segurar as ondas, né? É um ambiente, nossa, eu desci assim, quem desce um buraco desde 1.000 metros assim, Agora, para terminar aqui, lógico que isso é uma resposta complexa, mas eu não precisa responder complexamente, mas da maneira que você achar louvável aí. Corre risco de acabar essas pedras naturais nossas aí? Não, é muita pedra. Ou seja, vai passar uma renca de geração aí e vai continuar lá. Tem jazida aí que, pelo amor de Deus, né? E se renova, pá? Nasce de novo igual não, unha? Aí não. Ué, mas pô... Nasce de novo assim, se você conseguir cavar mais pra baixo, né? Porque às vezes tá no morro, você rapa o morro e vai entrando. Que acontece muito que a galera acha assim, pô, vai usando, vai acabar, vai destruir a montanha. A galera explora até um determinado momento, chega um momento que fica inviável. Aí pô. que, né, vamos voltar ao início da nossa conversa, né? Se você não quer recurso mineral, volta pra caverna. Né? Não, e a caverna já é um recurso mineral, né? Não tem a caverna já é um recurso mineral. Não tem bloco de casa se você não tirar uma areia, né? Deixa eu te falar uma parada, isso eu já falei aqui. Eu quero trazer um cara da arqueologia aqui. Toda e qualquer edificação secular que se encontra, que se faz estudo, né, paleontológico aí, ou né, de estudo de análise de acabei de falar de paleontologia, mas de, como é que é, histórico lá? Arqueologia, obrigado. De cansaço, a mente já vai pro saco. São obras que foram feitas, tudo que tá de pé aí há mais de 1.000 anos aí, meu irmão, é troço que tá de pé de rocha. Isso. Você vê lá, o Coliseu, que não tem milhares de anos, mas é alguns séculos, tá lá, né? Eu não sou arqueólogo, mas quando eu fui fazer minha dissertação lá, eu estudei um pouquinho disso. E você viu que assim, a rocha, ela era escolhida pelas primeiras civilizações exatamente como um elemento divino, porque os primeiros monumentos rochosos esculpidos, eles foram para celebrar aspectos de divindades. Por exemplo, os egípcios, a Grécia Antiga. E por que divino? Porque a rocha representa... Porque é uma coisa que fica para sempre. Né? Então, essa é a ideia. Atemporal, né? É isso aí. Muito bem, pessoal. Esse foi o Pó de Pedra especial de geologia. Eu trouxe o melhor geólogo do Brasil aqui para falar com vocês. O Rieres. Gentilmente saiu lá do município de Castelo, mas ele roda o Brasil inteiro e aí várias partes do Brasil aí fazendo estudos aí, classificação mineral. E ele com certeza voltará aqui, vai ser um parceiro aí importante do Pó de Pedra. Toda vez que a gente for tratar de formação rochosa, característica das rochas, estudos de levantamento de rocha. E você, se chegou aqui nesse programa pela primeira vez, né, eu reforço aí as minhas boas-vindas. É muito bom saber que você está aqui, acompanhou esse programa até o final. Olha que legal, você ficou 2 horas ouvindo nós aí, ó, e curtiu e tá aí interagindo, aprendendo um pouco aí o conhecimento bem profundo aí na área de mineralogia, na área de geologia. E vamos com tudo, meu irmão. Eu quero agradecer a sua vinda,
agradecer a sua disponibilidade. Te peço você que está em casa para curtir, seguir o nosso canal aqui. Vocês são importantes para nós. E vida longa aí ao nosso querido Rieres Vettorati. Não, eu que agradeço a oportunidade. Para gente que tem um espaço para poder divulgar as ideias é muito importante, né? Então, e assim, feliz de poder estar colaborando, né? E quem sabe aí poder a gente alcançar novos ambientes, né? Novas ideias para poder a gente ter um setor mais Evoluído. não vou falar isso porque eu não quero ser leviano, né? Mas assim, até um certo ponto. Quero dizer assim, a gente poder estar sempre melhorando, né? A ideia é essa. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, Rieres. Obrigado você que está aqui. E nós agradecer a todos os nossos patrocinadores, todas essas empresas que participaram aqui, passaram aqui. A gente está o tempo inteiro falando o nome delas aqui, divulgando, fazendo as chamadas. E hoje a gente teve um programa mais longo. Eu faço a menção honrosa a todas essas queridas empresas que participam, patrocinam e ajudam a gente a falar de pedra mais leve. A gente tem um lema aqui: falar de pedra ficou mais Leve. leve. A mulher. E volte sempre. Obrigado.